Bom dia, querido, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz, um novo dia se iniciando aí, que a paz do bom Deus esteja sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Quinta-feira eu quero trazer uma palavra de Deus para a nossa meditação. Querido, nós temos visto por aí várias pessoas falando, achando que ao incorporar com o Espírito é normal, né? É normal e isso acontece muito e hoje em dia se tornou uma prática bem popular, comum, né? Antigamente era mais escondido, mas hoje não, hoje tudo está às claras e nós temos visto aí, como eu já falei aqui, até nesses desfiles de escola de samba, nós estamos vendo aí pessoas nas avenidas manifestadas com entidades, com espíritos. E eu queria trazer esta palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para ver o que é que Jesus fala sobre isso, né? Que às vezes as pessoas dizem que é normal. Não, é um espírito de luz, é um espírito de luz. Então, para mim, eu já vou começando por esta parte. A Bíblia disse que aquela rebelião que houve no céu de Lúcifer e os seus anjos, eles caíram, vieram para a terra e se tornaram anjos caídos, que nada mais é do que demônios, né? Demônios. E tudo aquilo que aconteceu, né? que vieram a acontecer depois da chegada desses anjos aqui na terra. Então aí eu queria saber de você, meu amigo. Você acha que isso é normal? Eu queria a sua resposta, né? Não estamos aqui para falar mal de religião de ninguém, simplesmente para entender a palavra de Deus. Existem anjos do bem, existe, e existem anjos do mal, existe, né? Mas existem esses espíritos aí e eu quero hoje estar conversando um pouco com vocês sobre isso aí, sobre este assunto. Porque até dentro das igrejas evangélicas hoje, em alguns cultos, nós temos visto pessoas manifestadas com esses espíritos, né, com essas entidades, e as pessoas achando que é o Espírito Santo, e não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se comporta desta maneira. Primeiro, eu queria saber se essas pessoas conhecem Gálatas, se eu não me engano, Gálatas 5. Fruto do Espírito. O que é que, então, os frutos do Espírito, o que é que ele produz? Como ele age? Que fruto é esse? Será que é um fruto de boa qualidade ou de má qualidade? Então nós temos que observar, porque isso daí é uma das características do Espírito Santo. Então como é que uma pessoa diz que está com o Espírito Santo e se comporta de uma maneira totalmente estranha daquilo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Amém? Então eu queria que você desse o seu like, eu queria que você compartilhasse, desse sua opinião aí do que você está vendo hoje em dia sobre essas questões e a sua opinião, tá bom, meus queridos? Não esqueça de nos ajudar divulgando esta obra, né? Divulgando aí o nosso canal, para que nós possamos atingir mais pessoas e as pessoas venham tirar suas dúvidas, esclarecer. Então hoje eu quero falar aqui de Mateus, livro de Mateus, capítulo 4. Livro de Mateus, capítulo 4. Pastor, eu não sei onde é que fica o livro de Mateus, fica no Novo Testamento, são os 4 evangelhos. Então, Evangelho de Mateus, para ficar mais claro, são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E tem gente que está na igreja pulando, falando línguas, dando revelação, falando tantas coisas e não sabe nem quais são os 4 evangelhos, né? Que se fala de quem? Da vida do Senhor Jesus Cristo, do ministério do Senhor Jesus. Então é por aí o nosso caminho hoje, amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Mateus 4, número 23. Mateus 4, de número 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha aí, então Jesus percorria toda a Galiléia, ele saía por toda a Galiléia, ensinando, né? Ministrando, aleluia, a palavra, né? Do reino. Ele trazia o reino do Pai, o reino de Deus,
para ser implantado aqui na terra. Então esse era o objetivo do Senhor Jesus. Então ele pregava, ele ensinava, saía por aí, né, ali por toda a Galileia, ensinando as pessoas e demais, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, além dele ensinar, ele curava o povo de todas as moléstias, de todas as doenças, enfermidades. Então ele ensinava e ao mesmo tempo ele curava. Então veja o comportamento dele, ensinava a palavra e mostrava o poder da palavra e o poder do Pai que estava sobre ele para curar todas essas moléstias, todas essas doenças dessas pessoas. Agora vamos mais para o versículo agora de número 24, esse foi o versículo 23, então ele era mestre, né? Que ele ensinava, né? Por isso tem rabi, né? Mestre, então ele ensinava e curava o povo de todas as moléstias. E o que mais acontecia dentro desse ministério do Senhor Jesus? Versículo de número 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam cometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Olha só, né? A fama dele correu ali por toda a Síria, e traziam todos que padeciam cometido de várias enfermidades e tormentado por quê? Por esses espíritos malignos, atormentado por quê? Por essas entidades, né? Trazia essas pessoas que estavam endemoniadas, né? E os lunáticos, os paralíticos, e eles curava. Então Jesus curava essas pessoas desses demônios, desses espíritos. Então, se esses espíritos fossem bonzinhos, Jesus não tinha necessidade de curar. Jesus não tinha necessidade de expulsar esses demônios. Então é aí que eu quero chamar a sua atenção. Por que Jesus expulsava então esses espíritos, o qual atormentava essas pessoas, traziam vamos dizer, doenças, traziam enfermidades, trazia essas coisas todinha. Esse homem lunático, esse povo, esses que estavam lunáticos. Então a gente está vendo aí que é um espírito maligno. E Jesus os libertava, o curava. Então, se esses espíritos, querido, fossem bonzinhos, Jesus não tinha necessidade de libertar essas pessoas dentro do seu ministério, né? Então, ali, o cara que tinha, o povo via e se formava uma grande multidão. Então, para onde Jesus ia, iam essas grandes multidões de pessoas necessitadas, pessoas que queriam ser curadas, pessoas que queriam ser libertas desses espíritos, né? Desses espíritos opressores que oprimia essas pessoas. E hoje nós vemos também isso, mas só que este ministério onde o mestre ensinava, curava, libertava, né, trazia a paz, a alegria de volta para os corações dessas pessoas, nós não vemos mais isso. Nós estamos vendo aí charlatões, mentirosos, enganadores, falsos doutores, falsos mestres, ensinando doutrinas que não é do reino. E por isso as pessoas estão oprimidas, por isso que as pessoas estão doentes dentro da igreja e fora da igreja. O ministério do Senhor Jesus é tão simples. Imagina só, essa grande multidão aí seguindo Jesus. Jesus agora ia ter um palácio, ia ter um caso, ia ter isso, tem aquilo. Jesus não estava preocupado com isso. A preocupação de Jesus era pregar o quê? O reino dos céus aqui na terra. Implantar o reino dos céus aqui na terra. Na onde? No coração dos homens, nos nossos corações. Por quê? Porque nós vamos passar a eternidade com ele, ou então fora da presença dele. Então o ministério de Jesus era o ministério da palavra, olha aí, e o ministério de cura e libertação. E tem igrejas que não querem trabalhar com a cura e com a libertação, por isso que as pessoas estão doentes dentro da igreja. E eu quero chamar a sua atenção e eu quero a sua opinião para isso. Então está aí o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, versículo 24, aonde mostra explicitamente, claramente, o ministério do Senhor Jesus e como ele agia. Então vocês que dizem, expulsar demônio, espírito maligno, aleijado, né? É como ele fala aqui, pessoas lunáticas na igreja, como é que pode? Jesus trabalhava com essas pessoas, querido. Então vocês, entre aspas, riquinhos, né? A elitezinha da igreja, vocês estão fora do contexto.
Jesus não tinha elitezinha, não. Jesus se misturava com o povo e pregava o reino do Pai, o reino dos céus, no coração deste povo necessitado que precisava muito do Senhor Jesus. Então, que esse reino de Deus, que esta palavra do Senhor Jesus possa estar entrando no seu coração e trazendo algo novo nessa quinta-feira de cura e libertação, e você possa ser curado através da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te renove neste dia, que o Espírito Santo de Deus te coloque de pé, e Jesus já veio, querido, e o reino está aí, implantado no seu coração. Basta que você abra o teu coração, aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, e o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer uma grande obra em você. Então seja liberto, seja curado em nome de Jesus, amém? Que o Senhor Deus te abençoe, te dê a paz e um bom dia a todos vocês. Fica na paz do Senhor. Quinta-feira da cura e libertação em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.